He-Man! Você é um filho da puta, He-Man! Se cuidem. Senhores cavalheiros, senhoras damas, back com Master 9 mais uma vez, senhores, vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil, analisando alguns dados, porcentagens, números com relação ao acesso à internet aqui no Brasil. 47% dos brasileiros, quase metade, tem acesso à internet. Parece que o número era 27%, 25% por aí, um quarto, e agora é quase a metade dos brasileiros tem acesso à internet. 47% eu acredito, por aí. Entre esses, 60%, 62% acessa em casa. Aí vem as pessoas que acessam no lan house, no trabalho, biblioteca e tal. Então a gente poderia pensar, isso é muito, né, senhores, algo legal. Quase metade dos brasileiros tem acesso à internet. Mas eu acredito que a grande maioria dessa porcentagem, a grande maioria desses brasileiros, eles têm um acesso muito limitado à internet. E eles, muito deles, muito desse número, essas pessoas poderiam ser qualificadas como analfabetos virtuais, analfabetos digitais, analfabetos, senhores, informacionais. Eu não sei o termo, se criaria um termo novo, mas eu acredito que ele é necessário realmente. E aí vem outras coisas, porque eu venho conversando com algumas pessoas, meus amigos, alguns deles, senhores, têm empresas, e nós vínhamos conversando como é difícil você lidar com pessoas que não sabem o que é um computador. E não é só pessoas que não sabem lidar com o computador, mas pessoas que pensam que sabem o que essa máquina é e as possibilidades que ela traz. E a porcentagem de pessoas que apenas veem o Facebook, usam um computador para ver um vídeo, escutar música e acessar o Facebook, é muito grande. Esse número é muito grande de pessoas que só sabem fazer isso. Eu vejo uma reportagem no programa do Julian Assange, dizendo que isso é um problema grave atualmente, porque a grande maioria das pessoas não sabem, não tem noção em lidar com esse, vamos dizer, com essa nova realidade. Então eu vejo uma porcentagem gigantesca de pessoas que, mesmo que elas saibam o que é um computador, o uso delas do computador é muito limitado. Pouquíssimas pessoas sabem como programar, como escrever código. Pouquíssimas pessoas sabem como funciona uma rede. Eu tento olhar para a história, buscar exemplos do que já tem ocorrido em movimentos parecidos. E eu vi que uma das razões da religião ter tomado conta foi por causa de ignorância das pessoas, pura e simples. Porque sacerdotes sabiam ler e escrever, e essa tecnologia da linguagem colocou as pessoas que viviam nos templos em um patamar superior. E essas pessoas influenciaram famílias reais. Isso criou a nossa civilização, né? Dessas pessoas que viviam em templos,
dessas pessoas que tinham esse privilégio enorme, saber ler e escrever. E porque mais de 90% da população era analfabeta, eles foram completamente dominados aqui, primeiramente. Eu vejo um novo tipo de analfabeto nascer. Seu uso das possibilidades que a comunicação agora pode dar, tudo isso é muito limitado. Talvez nós façamos parte de menos de 1% da população mundial. Pessoas que realmente sabem como lidar e que realmente vivem nessa espécie de segunda realidade. Porque é aqui que as coisas ocorrem. A grande maioria da pirâmide está assistindo televisão, lendo revistas e jornais. Ou seja, eles estão tendo acesso à informação extremamente editada. Mesmo a internet que nós usamos, mesmo a internet que a grande maioria das pessoas conhece, ela é extremamente limitada. Eu já vi falar aqui de Deep Web. Então, eu vejo esse quadro, eu reúno todas essas informações e eu tento ver que pessoas como eu e como você atualmente nunca foram tão necessárias. Pessoas que simplesmente conseguem se comunicar de forma livre, pessoas que conseguem trocar informação, pessoas que conseguem manter esse vínculo. É como se nós tivéssemos um certo tipo de responsabilidade. Porque nós sabemos que a mídia é um grande teatro para a massa. Política e representatividade política principalmente faz parte desse teatro. Nós sabemos que mesmo parte da ciência mainstream é um grande teatro. Religião, então, eu não vou nem falar. Eu vejo sim um certo tipo de responsabilidade. Então, por isso para mim é tão importante o uso de software livre. Para mim é tão importante que pessoas saibam como usar um computador realmente. Que pessoas saibam dos princípios básicos de programação e de criação de conteúdo usando essa máquina. Então, senhores, pensem nisso. Pensem quanto talvez o nosso papel seja um pouco mais importante em relação à troca de informação livre e a criação de conteúdo é realmente relevante. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.